nosso culto, nós que hoje lembramos o Dia dos Pais. Também queremos lembrar neste dia as mães, que são mães e pais ao mesmo tempo. Elas também precisam ser lembradas. E na leitura do Evangelho, Jesus fala de pão. Nós nos preocupamos tanto com os nossos filhos, em dar o melhor para eles, em que eles se saiam bem nesta vida. Mas na verdade, para nós, Jesus diz que o mais importante, o que eles mais precisam, é o pão da vida que desceu do céu. É a salvação que Cristo nos deu. Isso é o que eles precisam mais, esse amor de Deus. Por isso Jesus fala para nós, pais, hoje assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Com essas palavras nós iniciamos nosso culto. De nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Thank you.
acheguemos diante de Deus, o nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Ele nos conceda o perdão. Oremos. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo aqui na terra e na eternidade. Lamento de todo o coração essas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Deus, o nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou o seu único Filho Jesus Cristo para que morresse por nós, e por amor de seu nome nos perdoou todos os pecados, e aos que creem em seu nome lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, e lhes prometeu o seu Espírito Santo. Para você que confessou sinceramente os seus pecados, crê em Cristo como seu Salvador e quer viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a graça e o amor de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora que nós ouvimos a palavra de perdão, nós podemos adorar a Deus lendo o Salmo 34, versículos 1 a 8. Este salmo fala de como Deus é bom. Deus é bom para conosco, Deus nos ama e Deus quer cuidar de nós. Nós, pais, precisamos ensinar os nossos filhos que se eles querem ser felizes, eles precisam buscar a este Deus. Quem busca Deus encontra nele a paz, o amor e a certeza da vida eterna nos céus. Salmo 34, 1 a 8, o pastor lê os versículos ímpares e a comunidade dos pais.
Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor, os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele ficarão radiantes, o rosto dele jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. A leitura do Antigo Testamento escolhida para hoje encontramos em 1 Reis, capítulo 19, versículos 1 a 8, onde Elias, assim como nós pais, muitas vezes ficamos preocupados, chateados com os problemas da vida. Elias também estava chateado, triste, com medo de morrer, e ele então vai para um lugar deserto, e lá Deus manda anjo para dar-lhe de comer. Nós precisamos crer que o nosso Deus cuida de nós nos bons e maus momentos, e que a nossa família está segura, porque nós temos um Deus todo-poderoso que a todo momento está cuidando de nós e de nossas famílias. 1 Reis 19, 8. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sob pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Assim termina a leitura do Antigo Testamento. Sim.
epístola escolhida para hoje encontramos na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 até o capítulo 5, versículo 2, onde o apóstolo Paulo fala de vida cristã. Como é difícil nós conduzirmos a nossa família, especialmente os nossos filhos, na palavra de Deus, fazê-los entender que a vida feliz somente existe quando a gente busca em primeiro lugar a Deus, sua palavra, oração, igreja. O apóstolo Paulo, ele diz para nós ensinarmos os nossos filhos a santidade, uma vida consagrada a Deus segundo a sua palavra. Esse é o nosso desafio como pais cristãos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Assim termina a leitura da epístola. Aleluia, aleluia.
Santo Evangelho escolhido para hoje, encontramos em João capítulo 6, versículos 35 a 51, onde Jesus diz para nós, pais e famílias cristãs, que vivemos num mundo materialista, que busca somente as coisas para esta vida, chamada de pão deste mundo, que perece quando a gente morre. Ele diz, vocês precisam buscar o pão que não perece, o pão eterno. E ele diz, eu sou o pão eterno. Nós precisamos, como famílias cristãs, buscarmos aquilo que é o mais importante. E o mais importante é Cristo e a sua palavra. Jesus respondeu, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz, desci do céu? Jesus respondeu, não fiquem murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já ouviu. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim termina a leitura do Evangelho. Nós vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Jesus
Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje e para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho há pouco lido, João 6, 35 a 51, ressaltando o tema: Jesus é o pão da vida. Que Deus abençoe as palavras de nossos corações. Estimados irmãos e irmãs na fé em Jesus Cristo, de maneira especial, estimados pais. Dia dos Pais é uma data muito importante, não é? Você, estimado pai, se acha digno de receber a homenagem de seu filho ou sua filha neste dia? Você merece ser homenageado? Você se acha um bom pai? Para responder esta pergunta, você precisa definir o que é ser um bom pai. Biblicamente, bom pai é aquele que é exemplo de vida cristã para seus filhos. É o homem que medita na palavra de Deus diariamente, ora, vive uma vida correta segundo a palavra de Deus, traz os seus filhos para a igreja, pois não existe cristão sem igreja. Bom pai é aquele que também repreende e corrige o seu filho quando ele está errado, e repreende e corrige com amor. Bom pai é aquele que sabe dar atenção e carinho e amor para os seus filhos. Bom pai é aquele que, mesmo cansado do trabalho, dá atenção para o seu filho quando ele pede, que o acompanha nas atividades, que o aconselha e mostra o caminho certo a seguir. Bom pai é aquele que procura dar o melhor para os seus filhos serem felizes. Mas o que é dar o melhor para os seus filhos serem felizes? Jesus dá a resposta no Evangelho há pouco lido, quando ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Certa vez eu ouvi de um pai que estava extremamente angustiado porque o seu filho estava perdido nas drogas. Ele disse: eu sempre trabalhei muito na vida para dar ao meu filho tudo do bom e do melhor. Eu comprava tudo o que ele pedia. Eu fiz sempre o melhor pelo meu filho, mas nunca tive tempo para dar atenção para ele. Eu nunca sabia onde e com quem ele estava, e eu não conversava com o meu filho. Agora vejo que eu deveria ter dado menos coisas materiais para ele e mais atenção e carinho. Triste ver este relato deste pai. E infelizmente nos dias de hoje, tem muitos pais e mães que trabalham sim duro na vida para dar o melhor de material para os seus filhos, e muitas vezes dão até demais, mas dedicam pouco ou nenhum tempo para estar com os seus filhos. Existe um pensamento no mundo de hoje que é o dinheiro e os bens materiais que vão dar felicidade para os nossos filhos, para a nossa família. Mas na verdade, estimado pai, mãe, o que dá felicidade para nós, nossos filhos, nossa família, é Jesus Cristo. Ele diz que Ele é o pão da vida. O que dá felicidade para os nossos filhos não é o material. O que dá felicidade para os nossos filhos é ele se sentir amado, querido, valorizado. Felicidade é o filho poder estar com o seu pai ou mãe brincando quando criança, vendo seu pai ou mãe acompanhá-lo numa atividade do colégio. É o filho receber aquele beijo quando vai dormir do pai ou da mãe. É ouvir do seu pai diariamente: filho, filha, eu te amo.
Felicidade é sentir o abraço do Pai, é poder conversar com o Pai quando se tem algum problema, ou mesmo se divertir com o Pai brincando. Felicidade é ir com o Pai na igreja e ver em casa o Pai lendo a sua Bíblia e orando. Nós, pais, somos muito preocupados, sim. Nos preocupamos com os nossos filhos, em que eles vivam bem, que eles sejam felizes, em que tenham tudo para viver. Nos preocupamos com o pão que alimenta o seu estômago e os bens materiais para dar felicidade em seus desejos. Mas, estimado pai, estimada mãe, o que nossos filhos precisam para serem felizes é o pão que alimenta os seus corações e as suas almas, e os bens espirituais que dão segurança e estabilidade às suas vidas. E tudo isso não se compra, tudo isso vem de Deus. Na verdade, estimado pai, o que o seu filho e sua filha precisam é de Cristo. Jesus é o pão da vida, porque o ser humano tem fome. Certamente nós pais lembramos da época que nós éramos crianças. Cada um de vocês tem as suas lembranças dos seus pais, boas ou ruins. Tem filhos que lembram de seus pais como exemplos de cristãos dedicados a Deus, a sua palavra, a oração e comprometidos com a igreja. Outros filhos têm lembrança dos pais somente trabalhando e não dando atenção para eles. Por falar nisso, estimado pai, qual é a lembrança que você tem do seu pai? Melhor ainda, qual é a lembrança que os seus filhos terão de você quando eles forem adultos? Jesus é o pão da vida, porque o ser humano tem fome. A Bíblia, que é o manual de funcionamento do ser humano, diz que Deus criou o ser humano perfeito e eterno. No momento em que o ser humano se afastou de Deus e praticou o pecado, estragou a criação de Deus e trouxe o sofrimento e a morte aqui e no inferno, sobre toda a raça humana, como diz Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Como um defeito faz um eletrodoméstico estragar e ser descartado, jogado fora, o pecado, que é o defeito da alma, estragou a vida do ser humano e, como consequência, o ser humano deve receber por justiça a condenação eterna de Deus. Assim como tem pessoas que pegam este aparelho estragado e o consertam, Deus, por amor a nós, enviou seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo para nos consertar, para nos renovar, para nos refazer, para nos dar uma nova vida. Por isso, Jesus Cristo teve de carregar sobre si mesmo a ira e o castigo de Deus pelos seus, pelos meus e pelos pecados do mundo inteiro. E assim, Ele pagou a nossa dívida com Deus e conquistou para nós o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna, como diz Romanos 5, 17 e 18. É verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior. E todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como por um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos e lhes dá vida. A fome e a sede de felicidade que você, que eu, que nossos filhos têm e necessitam, não se compram com dinheiro, nem são saciadas com bens materiais. A fome e a sede de felicidade, de sentido de vida, são saciadas por Cristo. Somente aquele que crê e vive uma vida consagrada a Cristo, segundo a palavra de Deus, é feliz, vive em segurança, tem um sentido de vida e recebe aquilo que mais o ser humano precisa para a sua felicidade: a fé, a esperança,
e a vida eterna nos céus. Jesus é o pão da vida, porque o ser humano tem fome, somente a salvação na fé nele. Assim como um pai deve se preocupar com a alimentação corporal do seu filho, que ele tenha roupa para vestir, que ele tenha um bom colégio para estudar e que ele seja um bom profissional, muito mais um pai cristão deve se preocupar se o seu filho está na fé em Cristo, se vive a sua fé com uma vida correta, segundo a palavra de Deus, e se participa da igreja. Jesus já dizia em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai para o céu senão por mim. Estimados irmãos e irmãs na fé em Cristo, estimados pais e também estimadas mães, onde estão os seus filhos? O que eles estão fazendo de suas vidas? Qual o local que eles estão frequentando? Eles estão vivendo corretamente? Eles estão na igreja? Infelizmente, tem pais que se contentam em que os seus filhos tenham um sucesso profissional e secular, mas não se preocupam onde os seus filhos vão passar a eternidade, no céu ou no inferno. Nossos filhos são preciosos, nossos filhos são presentes que Deus nos deu para cuidarmos deles e para devolvermos eles para o nosso Deus. Nossos filhos precisam muito de Cristo e das bênçãos espirituais que somente Cristo pode nos dar através da fé. Cabe a você, pai e mãe cristãos, conduzirem os seus filhos até o céu. E isso acontece em primeiro lugar pelo exemplo cristão que você dá para eles. Exemplo de um homem, de uma mulher dedicados a Cristo, firmados na palavra, na oração e juntos na igreja servindo a Cristo. Que seus filhos possam ter boas lembranças de vocês. Que seus filhos possam ter você, pai e mãe, como exemplos de vida cristã dedicadas a Deus. Que você, neste mundo tão mau que a gente vive, tão difícil de conduzir os nossos filhos, que você possa conduzir a sua família na palavra de Deus, na oração e comprometidos com a igreja. Como Josué, em Josué 2,15, que nós, pais cristãos e mães cristãos, possamos dizer: eu e a minha família serviremos ao Senhor Jesus. E quando formos chamados aos céus, que possamos receber de Cristo um grande abraço e ouvir da sua própria boca: você foi um servo bom e fiel, foi fiel no pouco, confiou em mim, me amou e me serviu. Agora venha e entre na alegria do meu reino para todos sempre. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.
Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor cuida de nós, nos ampara, protege. O Senhor nos ama tanto. O Senhor deu para nos salvar e ter contigo a coisa mais preciosa que tinha, o seu único Filho para morrer por nós e nos salvar. O Senhor sabe, ó Deus, tudo o que passamos nesta vida, as nossas alegrias como pais e mães cristãs e filhos cristãos, também as nossas tristezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Dá-nos o Teu Espírito Santo, para que nós possamos sermos bons pais cristãos, exemplos para os nossos filhos, que nós possamos conduzir
os nossos filhos no caminho correto da Tua Santa Palavra, que nós possamos caminhar a nossa caminhada de fé por este mundo que é tão curta, para que todos nós e as nossas famílias estejam contigo no céu. Não deixe, ó Deus, que os problemas desta vida, as dificuldades, as aflições, de maneira especial as tentações, nos afastem a nós, nossos filhos, da Tua Palavra, da oração da igreja. Que nós, firmados na Tua Palavra, possamos conduzir nossas famílias rumo ao alvo, a vida eterna nos céus. Dá-nos sabedoria para podermos ser bons pais, mães e filhos cristãos, que a luz da fé, da esperança e do amor sempre brilhe em nossas vidas. Fica conosco, isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.